o professor Humberto Meza aqui, ó, Celso, que vai nos falar sobre Nicarágua. Agradeceu o pingo do Otavinho, o pingo do quinto artigo aqui, ó, pingos de amor, diz o quinto artigo. Pingou 2 pilinhos aqui para nós, né? Olha aí, ó. Não sei por quem, se é por mim, por ti, pelo professor. Tá, o amor aqui é bem-vindo sempre, né? Humberto Meza, professor Humberto Meza, o Celso está preocupado se tu fala espanhol ou português. Eu falei que tu era nicaragüense. Só, mas eu moro no Brasil, posso falar português sem problemas. Né? Olha aí, ó, Celso, fica tranquilo, Celso. Calma, Celso. Posso até começar de onde é que eu venho, para também compreender, né? Maravilha, bem-vindo ao canal, professor. Bem-vindo ao canal. Obrigado, Desde logo Luiz. Também quero agradecer o Paulo César, que também me deu esse contato. Hoje são 2, o professor Carlos Eduardo, que saiu daqui, também foi indicação aí do Paulo César, e agora o Humberto, grande presença. Te apresenta então, Humberto, para a nossa audiência aí. Obrigado, Luiz. Bom, para começar, é um prazer, obrigado. Eu agradeço a vocês também pelo chamamento. Acho que essas conexões são importantíssimas, né? Obrigado, Celso, também. Bom, vamos lá. Eu sou nicaragüense de nascença, né, de cidadania, mas eu estou no Brasil já há uns 14, 15 anos. Eu vim para o Brasil fazer mestrado em ciência política, né, e formei na Nicarágua, mas eu também avancei a graduação na Unicamp. Voltei para Nicarágua depois de um certo tempo, começo de 2000, só que eu retornei ao Brasil em 2011 para fazer doutorado na Unicamp. E foi meu doutorado, na verdade, onde eu me aprofundei na compreensão sobre a Nicarágua, né? Pesquisei a relação do sandinismo com os movimentos sociais, especialmente feminista, depois do fim da Revolução. Então, aí tem muita coisa para contar. E hoje eu sou pesquisador do FRJ, estou no Rio também, então, enfim, na área de planejamento urbano e regional, trabalho sempre com ativismo, e por aí vai. Então, quando a Revolução era uma criança, né, eu nasci um pouco antes da Revolução, eu tinha 3, 4 anos, né? Isso já dá uma ideia da idade que eu tenho. Mas eu vivi a Revolução como criança e vivi a derrota no começo da adolescência. Isso pode ser que a perda de referência de esquerda aconteceu na minha idade adulta. Então, eu vi um pouco o deterioro posterior a esse processo. Então, fiquem à vontade para conversar. Maravilha, maravilha, muito bom ter a tua presença por aqui. Nós não vamos ter muito tempo, né? Nós vamos ter ali entre 20 e 30 minutos para conversar. Uhum. Quem quiser se aprofundar, o Humberto fez hoje, agora há pouco, lá na TV Resistência Contemporânea, uma live de 1 hora, né? E nós vamos trazer o Humberto de novo aqui outra vez para falar com mais tempo sobre a Revolução Sandinista, né? Porque tem tudo a ver com o objetivo do nosso canal, né? Mas vamos começar pelo começo, então, né, Humberto? Conta para nós aí, nós vamos ter que resumir bastante, né? Mas conta para nós o contexto no qual acontece essa revolução sandinista aí na Nicarágua, né? Bom, acho que a revolução nicaragüense que aconteceu há 45 anos atrás, né? Ela tem muito significado para a América Latina, especialmente para o Brasil, a partir de diversos fenômenos, bem resumidamente, no contexto onde toda a América Latina estava tomada por ditaduras militares de direita, né, todas impulsionadas no Plano Cóndor e tal, e a região vivia ainda um pouco o embalo da Revolução Cubana. De fato, o sandinismo, quando ele se formou a partir das, enfim, dissidências do Partido Comunista e de alguns sindicatos, movimentos de mulheres também, mas universitários especialmente, né, ele bebia muito dessa fonte cubana. De fato, o movimento sandinista ele se forma fora da Nicarágua, no começo dos 60. Né? Só que foi nos anos 70 onde ele já toma um maior impulso e as operações de guerrilha começam a ser mais intensas, né? Até ganhar certa fama internacional. Mas é no final dos 70, mais ou menos depois do segundo semestre de 78, né, onde as alianças do sandinismo, da guerrilha, com movimentos urbanos, com operários, com trabalhadores, especialmente com a burguesia local, que já se sentia um pouco ameaçada pela ditadura de Somoza, né, Anastácio Somoza, a partir do assassinato de Pedro Joaquim Chamorro, que foi o presidente do maior jornal corporativo, La Prensa, naquela época, né,
que essa burguesia começou a compreender, de fato, que não poderia avançar nesse regime ditatorial que já tinha, nessa época, mais de 40 anos, né? Um regime sangrento, familiar, de um grande período, né? E foi essa união dos movimentos, grupos urbanos, da elite, o que permitiu, de fato, o certo sucesso guerrilheiro naquela época. Então, uma das coisas que distingue a Revolução Nicaragüense da Revolução Cubana, por exemplo, é que foi uma revolução eminentemente popular. Claro que teve uma condução do sandinismo como vanguarda, guerrilheira e tal, mas ela só conseguiu ser sucedida por conta dessa mobilização de grandes redes urbanas e operários e da burguesia, né, apostando enfim, por uma guerra de guerrilha que derrubasse a ditadura. Então, foi importante por esse momento, especialmente pelo projeto que trazia naquele período, né? Talvez uma diferença da Revolução Cubana é que a Revolução Nicaragüense se propunha montar um sistema econômico altamente pluralista, né? E acho que isso chamou a atenção dos jovens latino-americanos, até brasileiros, né, que se engajaram muito em apostar por políticas, enfim, amplas, né, e no processo de mudanças sociais relevantes. De fato, que a Revolução teve como grande sucesso no começo dos 80, foi uma campanha de alfabetização que bebeu muito da fonte de Paulo Freire, né, e pessoalmente, Paulo Freire foi lá na Nicarágua, né, conduziu esse processo junto com o Ministério da Educação e tal, o que ganhou a distinção da Unesco por conta de como alterou os índices de analfabetismo no país, né, junto com outros processos sociais também, que não conseguiram vingar na maioria deles, eu falava isso mais cedo, né, uma das coisas que a Revolução Nicaragüense traz de legado, que ela foi muito precária em termos de mudanças, né? Assim, tudo acabou em menos de um ano, quando a Revolução terminou. Mas, assim, essa precariedade não apenas responde à falta de experiência dos guerrilheiros jovens, a maioria não tinha nem 20 anos quando foi feita a Revolução, mas especialmente ao nível de confrontação interna, né? Na época, vocês podem lembrar, anos 80, era a plena Guerra Fria, a Nicarágua estava no foco especificamente, enfim, do receio do Ronald Reagan, né, para não permitir um avanço do socialismo na região, não queria mais outra Cuba na região, né, e além disso, até por isso mesmo, ele estimulou uma certa guerra interna, né, armando um grupo que se chamou os Contra, né, a Contra-Revolução, e não permitiu avançar e criou um esquema de guerra civil dentro do país, né? Quer dizer, ele aproveitou e estimulou certo descontentamento interno que existia contra a revolução, armou as pessoas e, enfim, a revolução acabou, enfim, não conseguindo vingar muitos projetos, né? Especialmente desestimulando o apoio das famílias que viram seus filhos, seus maridos, assim, jovens e tal, sendo assassinados na Guerra Civil, né? Entre a insurreição dos anos 70, né, de julho de 79 até o final da Revolução, lá em 90, a Nicarágua contabilizou pelo menos 100 mil mortos naquele período. Então, assim, o fato de ter uma guerra civil, muito sangue, muito sofrimento, foi o que estimulou a derrota eleitoral da FCLN em abril de 90. Acho que esse resumão consegui fazer, mas abrimos para questões ainda nesses minutos que ainda faltam para falar sobre isso. Interessante. Essa revolução sandinista, né, ela tem esse componente de ter sido uma revolução, digamos assim, já mais tardia, né? E já pegou ali os Estados Unidos com o pé bem atrás, né? Porque já tinha tido Revolução Cubana, já tinha tido a questão do Allende aqui no Chile, já tinha tido outras revoluções até ali na América Central mesmo, né? O caso da Guatemala. Então, os Estados Unidos já estavam, né? Não podemos deixar mais nada se criar aí na América Latina, né? Então teve todo esse componente aí que dificultou ainda mais o processo revolucionário, né? E a gente vê que esse processo aí não só ter se concretizado a revolução, como ela ter perdurado por mais de uma década, né? É uma demonstração de força muito grande, né, do povo nicaragüense, né, que fez essa revolução, né, que a gente sempre costuma concentrar muito no líder da revolução, né, no Sandino, né, mas teve toda uma luta popular ali, né,
Conta para nós como é que foi esse processo de organização da classe trabalhadora, Humberto, nesse contexto todo aí. Pois é, aí nós temos muitas décadas, né, entre a figura de Sandino e a própria experiência revolucionária, né? Porque Sandino ele surge no começo do século, anos 20, ele começa a ser enfim, ele era do mundo rural, ele veio do interior do país, né? E ele consegue se enlistar no exército. Só que ele se enlista no exército, quando a Nicarágua já tinha uma experiência forte de ocupação dos marines dos Estados Unidos, né? O governo que na época, que era um governo pseudo-militar, na verdade, né? Ele não apenas abria a fronteira para os Estados Unidos operar as finanças e tal do país, né? Como permitia que tivesse uma influência maior, cada vez mais, dos recursos nicaragüenses para os Estados Unidos. Aí o Sandino, no final dos 20, começo dos 30, lidera uma revolta dentro do exército, né? Para protestar contra o imperialismo que era completamente escancarado no país, né? E ele é chamado pelo chefe do exército, em 34, se não me engano, para um jantar em Manágua, para poderem fazer um acordo e tal, e poder novamente resolver os problemas internos dentro dos grupos militares, só que esse jantar foi uma emboscada, de fato, foi uma armadilha, porque depois do jantar ele é assassinado em Manágua e o corpo dele nunca foi encontrado. Isso aconteceu em 34. 36, esse chefe decide dar um golpe, né, na Nicarágua e instaura o governo ditatorial que se estende até a Revolução. Estamos falando de mais de 40 anos de ditadura naquele período, que incluiu 3 gerações de família. Então, depois da morte de Sandino, Nicarágua não teve pequenas experiências contra a ditadura, pequenos grupos, anos 50, inclusive mataram o primeiro Somoza numa festa de gala, né, no interior do país também, mas nenhum desses grupos conseguiram, de fato, se manter, porque eram todos assassinados, né? Inclusive o sandinismo. Ele nasceu em 61 fora do país, por 3 grandes líderes na época, só que 61 até 76 foram anos assim, que eram todos massacrados nesse período. Né? Mas, enfim, Sandino ele só consegue ser resgatado como uma figura emblemática a partir dos anos 60, quer dizer, 30 anos depois do assassinato de Sandino. E nesse período que o movimento sandinista surge e tal, ele surge com uma ideia de nacionalismo. Quer dizer, a ditadura de Somoza, uma ditadura que também respondia aos interesses dos Estados Unidos, no começo dos 70, já naquele período e tal, e a proposta do sandinismo era resgatar a ideia de nacionalismo para um projeto eminentemente nacional e anti-imperialista na época, né? Só que não foi sucedido no começo. Na verdade, as primeiras operações militares que aconteceram em Manágua, a primeira mesmo, que teve grande impacto, né, foi o sequestro do embaixador dos Estados Unidos numa festa de um ministro de Somoza, né? Foi em dezembro de 76, se não me engano. E foi o período onde os movimentos urbanos, especialmente de trabalhadores, começaram assim, entender que existia um movimento ali que pudesse veicular algumas insatisfações, né? Então, como que entrou aqui a classe trabalhadora? A classe trabalhadora não tinha armas, as armas da guerrilha, e uma guerrilha, inclusive, altamente diversa, né? Uma das coisas que, novamente, diferencia a revolta cubana do sandinismo, por exemplo, é que a guerrilha sandinista tinha três tendências que não eram de uma forma homogênea, não se conciliavam entre eles, tinha até conflitos internos, eram muito fortes, inclusive, naquela época. Né? Então, esse grupo guerrilheiro que tinha as armas, ele focava principalmente no mundo rural, quantos trabalhadores urbanos conseguiram apoiar de outras maneiras, por exemplo, caça de segurança, né? Assim, a cidade conseguia albergar, hospedar de forma clandestina alguns guerrilheiros que estavam sendo perseguidos, né? Era, sei lá, uma casa de família, por exemplo, tradicional, de classe média e tal, que conseguia resguardar guerrilheiros ou servir como lugar para poder oferecer armas para a guerrilha. Então, a guerrilha ela só teve muito impacto porque teve essas parcerias no mundo urbano, né, nas cidades, nas casas de segurança e tal. Isso estimulou também que pudesse empreender vários atos, como, por exemplo, assalto a bancos, né, coisas desse tipo, para poderem se autofinanciar também. Evidentemente, outro grupo que conseguiu fazer muito trabalho internacional, né, para popularizar o que estava acontecendo na Nicarágua nos anos 70, né,
Nesse sentido, Venezuela, México, na América Latina, foram fundamental para apoiar o processo, Costa Rica ainda mais, né, do lado da Nicarágua, né? E essa união de processos entre grupos universitários, trabalhadores urbanos, né, a elite que só entrou no final, foi que de fato ajudou cada vez mais a ter um processo onde o país inteiro consegue derrubar uma ditadura. Então, acho que essas lições conseguem ser interessantes naquele período, né, que lhe conduziram, de fato, para essa revolta que aconteceu 19 de julho, quer dizer, amanhã, 45 anos atrás. Então, ela é uma revolução que teve mais uma base no campesinato, né? Assim, ela tem, assim, como tu falou, né? Ela teve uma inspiração ali mais nacionalista do que marxista propriamente, né? Assim, mas depois de concretizada essa revolução aí, como é que foi tanto o apoio da União Soviética, da China, como é que foi essa questão aí do apoio dos países socialistas, né, da União Soviética e da China, tanto para a concretização da revolução como no período posterior, né? Porque pós-revolução a gente teve, como tradicionalmente acontece, né, os embargos estadunidenses, né? O bloqueio total à economia nicaragüense, né? E como é que funcionou esse período aí do pós-revolução, né? Pois é, aí que o negócio começou a pegar sério, quer dizer, se uma conquista foi a derrubada, a expulsão do ditador da Nicarágua, o problema mais sério, quer dizer, o problema sério evidentemente esse, mas o problema sério é como você reconstruir o país. E aí que já vem o negócio, entendeu? Porque se foi uma luta nacional para derrubar... O problema mais sério de uma revolução sempre é o dia seguinte, tá? Fizemos uma revolução, e Exatamente. agora o que a gente faz com isso aqui, né? Exatamente. Essa foi uma questão que pegou bastante, né? Porque aí tínhamos duas questões. A primeira, se foi a união de movimentos que conseguiram derrubar a ditadura, essa união de movimentos entrou em crise na hora de reconstruir o país. Porque a pergunta era, tudo bem, a gente conseguiu derrubar a ditadura, mas e depois vem o quê? E aí, como você muito bem falou, Luiz, vieram as rupturas, né? E nessa ruptura, evidentemente, o sandinismo conseguiu liderar um processo de projeto nacional, né? E de fato entrou com um discurso de democracia pluralista, né? Isso permitiu não apenas o apoio do bloco soviético, também de outros países. A democracia europeia apostou muito forte pela Revolução Nicaragüense também, né? Tinha outros países que não apenas esses blocos tradicionais, né, anti-Estados Unidos, anti-imperialistas, mas também países que não estavam nesse blocos não alinhados na época, né, que apostavam também por um bom sucesso do processo revolucionário. Mas, como eu falei antes, não apenas o conflito interno pelos grupos da contra-revolução, como o próprio embargo, como você bem falou, né, que começou depois de 85, porque aí que está, a revolução acontece em 79. Entre 79 até 84, foi um período de recomposição do Estado. A Nicarágua teve muito apoio da OEA, de grupos da ONU, inclusive o presidente Jimmy Carter, na época, Estados Unidos, né, antes de Ronald Reagan, ajudou a reconstruir algumas coisas, até preparar o país para uma eleição, e a eleição aconteceu em 84. E aí foi que Ortega ganhou a eleição, que é outra distinção muito relevante que eu sempre tento falar tento colocar quando eu falo sobre a Nicarágua, né? A Revolução Nicaragüense foi uma revolução popular, inclusive o nome era esse, Revolução Popular Sandinista, né? Uma comandância sandinista e tal. A presidência de Ortega, ela foi conquistada 5 anos depois da Revolução. Por que é muito relevante isso? Porque eu sinto que existe uma confusão, como que se Ortega liderou a Revolução, coisa que é altamente equivocada. Ortega nem estava no país quando a Revolução. Ortega estava no exílio, né? Ele ganha a eleição em 84 e ele começa a comandar o governo em 85. Mas aqui tem outra distinção também. Quem conhece Nicarágua sabe muito bem. Como eu falei antes, a guerrilha ela tinha 3 tendências, e tendências que eram opostas. Você falou, por exemplo, Luiz, a questão do campesinato, né? Claro, uma das tendências tinha muita inspiração chilena,
não apenas rural, mas chilena. Qual é a chilena, né? Poder fazer alianças com movimentos urbanos também para poder ter um sucesso. A outra tendência, uma tendência muito inspirada pela experiência cubana, né? Da guerrilha, da guerra prolongada, quer dizer, não da trégua, entendeu? E a outra era eminentemente rural. Então, essas três tendências não conseguiram conciliar as ideias de reconstrução do país quando a Revolução acontece, de forma quando chega a eleição e a FSLN ganha a eleição, né, na presidência de Ortega, eles criam um grupo de 9 comandantes. Então, era um governo altamente colegiado, 3 comandantes por cada uma das tendências. Então, Ortega era cara visível, mas o governo, um governo de coalizão, de 3 tendências, 3 em cada um, que eram 9 comandantes, que tinham um nome chamado Direção Nacional. Então, assim, com a dinâmica colegiada, você consegue entender, de fato, como a centralidade que hoje é atribuída a uma figura, né, nunca foi colocada naquele período. Claro, o que aconteceu em Nicarágua depois, nos anos 90, né, quando a Revolução acabou e Nicarágua saiu do radar, né, aí tem muitos processos que talvez são difíceis de compreender, né, estamos falando de 2 décadas de processo, né, onde o sandinismo começa a se pervertir, de fato, né, e dá o que Nicarágua vive hoje em dia. Mas continuando com aquele processo, então, eu acho que a presidência da Nicarágua, a presidência de Ortega, que ele consegue ganhar em 84, né, já coincide com a eleição de Ronald Reagan nos Estados Unidos, né, o Partido Republicano alcança o poder e tal, e Ronald Reagan, enfim, todo mundo lembra, né, não apenas o caso Irã-Contras, como também o próprio narcotráfico, que se espalha nas periferias dos Estados Unidos, ajudou a financiar o armamento contra a Revolução da Nicarágua. Então, essas questões da guerra civil que foi colocada naquele período, né, o tipo de insegurança e certeza econômica que as famílias viviam por conta do bloqueio dos Estados Unidos, evidentemente, e a falta de compreensão da complexidade, porque aí temos também que ser muito crítico, né? A Revolução, ela foi fundamental para movimentar os espíritos, né? Para poder ter um projeto nacional, primeira vez que a gente conseguia juntar o mundo rural do mundo urbano, por exemplo, no país, né? Você teve, de fato, uma alteração dos índices de alfabetismo, isso foi perfeito, foi ótimo, eram projetos sociais importantíssimos para Nicarágua sair da pobreza. Mas tinha muitas contradições internas, entendeu? Uma contradição fundamental, por exemplo, foi o fato da Revolução nunca conseguir uma base no campesinato, como você bem falou. A contra-revolução era principalmente grupos rurais, que não se viram representados no governo de Ortega depois de 85. Né? Então, assim, por que foi bem além do dinheiro, na verdade, a contra-revolução foi muito bem sucedida porque tinha muitas pessoas descontentes, né, contra o projeto revolucionário. Né? E junto com isso também, a Nicarágua tem, a maior parte do país, praticamente metade do território, tem grupos indígenas na área do Caribe, né, que são realmente população negra, na verdade. Né? Todo o Caribe da América Central é praticamente negro, né? Conversa muito com o Caribe mesmo, das ilhas e tal. E eles também têm uma distinção fortemente étnica, indígena. E uma das esperanças desses grupos é que com a Revolução viesse a autonomia regional. Só que não veio. Né? Uma das coisas que a Revolução não era capaz de compreender é como você tem um Estado dentro do Estado nacional, entendeu? E essa falta de compreensão chegou mascarada de massacre contra indígenas e tal. Né? Exatamente, o mapa aí do Caribe a gente vai vendo nessa parte daqui. A parte urbana é Pacífico, onde está Manágua e as capitais da América Central, e o Caribe são as áreas mais indígenas. Né? Então, a gente viu vários cenários de ataque a grupos indígenas, de confrontos com o mundo rural, que era basicamente tomado por grupos contra-revolucionários, e uma última questão que pesou muito em minar o apoio popular ao sandinismo foi os conflitos com a Igreja Católica. Assim, estamos falando de um país que é altamente católico. Né? Eu lembro quando o Papa, por exemplo, João Paulo II, que desmontou qualquer ideia de teologia da libertação na região, né? Acabou com o SEBS e todos esses grupos que foram importantes para a Revolução também, ele foi completamente escrachado em praça pública pelo governo também. Então, esses repertórios, essas contradições internas foram que, junto ao legado da Guerra Civil, conspiraram para a FSLN nunca mais ter uma votação que permitisse, de fato, ser reeleito e manter o poder.
Então, é bem irônico isso, né? Porque é um governo que você consegue ir pelas armas, consegue ter um projeto nacional que foi altamente glorioso, na verdade, porque foi muito glorioso, a gente conseguiu acabar com uma ditadura sangrenta, né, de fato, mas, junto com isso, veio a falta de compreensão das complexidades políticas, né, ao ponto que essa conquista pelas armas acabou nas urnas, né? A democracia acabou com a revolução, né? E esse final, que não é glorioso, né, foi o que, de fato, originou conflitos internos na frente sandinista, né, que não foram conflitos pequenos, né? Estamos falando de ameaças de morte, perseguição, uma coisa brava, né, que se aprofundou nos anos 90 e legou o tipo de crise política que a Nicarágua vive hoje em dia, né? E todo mundo já viu por certa mídia internacional sobre os problemas que acontecem no país com o novo regime de Ortega, a partir de 2007, na verdade, quando ele retorna ao poder, né? E esse retorno, só para terminar, só para encerrar, o retorno de Ortega ao poder é muito emblemático a gente compreender, em 2006, 2007. Não apenas pelas contradições do sandinismo, né? Ortega ele vai rompendo com movimentos sociais, intelectualidade de esquerda, grupos de massas e tal. Ele tenta aprofundar cada vez mais o controle de certos grupos, né? Na verdade, mas ele vai se incorporando cada vez mais uma narrativa muito, não sei, como chamar, muito de coaching, né? De reconstrução, de branco, abrindo mão de muitas questões de esquerda que eram essenciais, né? Ao ponto que, por exemplo, em 2006, uma das estratégias do sandinismo foi criminalizar o aborto, né? Abriu um processo contra as feministas, rompeu com outros grupos, né? Ortega e a esposa de Ortega casam na igreja, fazem parcerias com a elite da hierarquia católica mais tradicional, né? E esse foi o partido que foi eleito em 2006. Mas eu queria falar o seguinte, quando o FCLN perdeu... sandinismo liberal, digamos assim. Eu não diria sandinismo liberal, eu diria orteguismo liberal, porque eu sou das pessoas liberal que tenta separar o sandinismo do orteguismo. Essa é uma discussão que vai dar para mais tempo, melhor não entrar por aí. Mas por aí vai, Luiz. Mas, assim, quando o sandinismo perdeu a eleição em 90, em fevereiro de 90, né, ele perdeu com 40% de votos. Chamorro, na época, Violeta Chamorro, né, que era uma coalizão de direita, a maior parte, ela foi eleita com 51%. Ele perdeu com 40%. Aconteceu muitas coisas entre 90 e 2006, incluindo reformas constitucionais, reformas eleitorais, parceria de Ortega com o pior da direita. A gente lembra um episódio chamado Pacto Liberal Sandinista, né? Você falou isso agora, que aconteceu em 2000 e permitiu um profundo processo de emendas, né? Ao ponto que, inclusive, conseguiram derrubar os critérios para o segundo turno, por exemplo, de forma que, quando Ortega é eleito em 2006 como presidente, ele é eleito com 35% de votos. Como você conseguir compreender que ele perdeu uma eleição com 40% e ele retorna 2 décadas depois ao poder com menos votação? Então, isso explica o tipo de modificações que ele foi fazendo no Estado, ele e um líder lá, um cara bem nojento chamado Arnoldo Alemão, né, que é uma espécie de bolsonarismo travestido de populismo, na época, que era o presidente, que foi presidente entre 96 e 2001, né, eles juntos lideram um processo de emendas constitucionais e eleitorais e conduzem a essa eleição, enfim, com menos base do que o sandinismo tinha naquela época. Eu acho que esses fenômenos vão configurando uma separação entre sandinismo e orteguismo. Eu fiz um artigo, lembro, quando começou a crise de 2018, né, que eu tento criar uma tese de o orteguismo sem Sandino, o sandinismo sem Ortega, porque a gente vê claramente como tem rupturas, né, entre a declaração histórica do sandinismo nos anos 60, né, ou 70, né, onde estava pautado o estímulo de sindicatos, de movimentos, de igualdade das mulheres com os homens, de um projeto socialista, de fato, e redistribuição de renda e tal, né, e o orteguismo, que não apenas criminaliza o aborto, como, por exemplo, acabou com sindicatos. Hoje em dia, você não vê uma passeata sindical na Nicarágua desde 2011, por exemplo. Entendeu? Então, essas diferenças entre o que é, de fato, efetivo hoje em dia e o que o sandinismo se propôs a partir da Revolução, a gente vai vendo separações. Mas eu sei que é uma discussão muito difícil de fazer.
Humberto, deixa eu só te perguntar antes de encerrar, como é que tá, tu falou aí dos sindicatos, né? Como é que tá a Nicarágua hoje, assim, em termos de economia e de sociedade, né? A Revolução Sandinista deixou algum legado, assim, culturalmente no povo nicaragüense? Pois é, essa questão de legados é muito, muito importante de compreender, porque em políticas sociais, todos os legados foram desmontados em menos de um ano, né? O governo Chamorro assumiu em abril de 90 e chegamos a novembro, não tinha nada. Inclusive, o Estado foi desmontado em 25% de funcionários, todos foram para o mundo privado. E um programa, de fato, de contração de Estado naquele período, né? E as poucas reformas agrárias e urbanas que foram implementadas no final dos anos 89, né, não foram sequer consolidadas em leis. Na verdade, aconteceu um fenômeno, que acho que quem conhece Nicarágua um pouco melhor lembra, entre a derrota eleitoral da FCLN e a posse de Chamorro, esses meses, né, entre a derrota e a entrega do poder, o Congresso da Revolução aprovou um conjunto de leis com a intenção de uma reforma urbana e rural, que era fundamental, só que serviu esse pacote de leis para que várias propriedades que tinham sido confiscadas em Somoza fossem parar na mão dos comandantes. Esse processo foi chamado, é muito conhecido no país, foi chamado como la piñata. Piñata, em português, é tipo aquele boneco que você tem numa festinha de criança, por exemplo, de aniversário, que você está com um pau e batendo, assim, entendeu? Então, é isso. Isso foi conhecido. O final dessa gloriosa revolução foi o roubo de propriedades, né, que ficaram em mãos de muitos comandantes, né, daquela época e outras pessoas que tinham uma certa liderança. Isso desmoralizou muito o que tinha feito. Então, hoje em dia, agora, 45 anos depois, né, ou 30 anos depois do final da Revolução, o que a gente encontra na Nicarágua, socialmente e economicamente? Vamos lá. A economia está muito, muito melhor do que a vida social. Isso é muito interessante de observar. O que a Nicarágua tem de economia? A Nicarágua não é um país industrializado, né? Não existe essa economia, enfim, de grande potência como o Brasil, Chile, Argentina. A Nicarágua é um país, o segundo país mais pobre do continente. Então, aí você pode observar que tipo de matriz econômica tem. É muito primária, né? A gente só exporta açúcar, milho e café, mas café entrou em crise esse ano. De fato, as maiores cooperativas fecharam por conta da crise política, né? E a vida social está completamente rachada, está completamente dividida. A Nicarágua, depois da crise de 2018, o Congresso, sob Ortega, aprovou um conjunto de leis que criminaliza todo tipo de protesto, né? Ou, inclusive, tipificaram um delito chamado traição à pátria e não sei o quê, perseguição. Assim, o que eu estou falando aqui, por exemplo, pode ser considerado traição à pátria, né? E aí eu posso ganhar 8 anos de cadeia, por exemplo. Junto com desterros, você se lembra que ano passado foi noticiado na imprensa que 222 presos políticos foram desterrados, foram tirados da prisão e foram enviados para os Estados Unidos, né? Junto com outras 36 pessoas que também foram desterradas, né? Acho que Ortega, junto com Pinochet, são os únicos líderes, né, que vão para a história com estratégias de apátridas, né? Nem o Brasil foi capaz de tirar a nacionalidade de pessoas naquele período. E isso, enfim, criou um clima de medo no país. Pessoas que não podem mais falar, de desconfiança social. Você não vê nenhum protesto, né? Eu vou contar uma coisa muito, muito folclórica, talvez. Não sei se vocês sabem. A Nicarágua, por primeira vez esse ano, ganhou Miss Universo. É muito bobo o que estou falando. Ganhou Miss Universo, né? E, claro, isso estimulou a alegria das pessoas, assim, o mundo foi para as ruas, as pessoas foram para a rua para comemorar que esse universo era nicaragüense pela primeira vez no mundo, assim, e tal. Bom, grupo de artistas quiseram fazer grafite, né, para homenagear a menina, né, e tal, estão presos até hoje, não conseguiram fazer o grafite, né, a família dela foi desterrada também, ela está fora, ela não voltou a Nicarágua desde então, né, enfim, isso retrata o tipo de não sei, paranoia, provavelmente, que a Nicarágua está vivendo hoje em dia, né? Nós temos um governo, novamente, altamente familiar, parecido de Somoza, né? Onde não só Ortega e a mulher, ele é presidente, ela é vice-presidente, né? Ele e a esposa,
como os filhos também têm muita posição no Estado, com altos salários, dominam a imprensa, enfim, tem umas questões de controle aí que começa a preocupar bastante, né? Então, mas economicamente está muito melhor. E o que, de fato, voltando à questão da exportação, né? Essa exportação que a gente tem de produtos primários, né, e tal, ela consegue se assemelhar no mesmo patamar às remessas. A Nicarágua é um país que exporta muitas pessoas. A gente viu ano passado, o professor estava falando antes sobre o Trump querendo expulsar migrantes. Bom, a gente viu as caravanas, né, da América Central para os Estados Unidos, onde tínhamos muitos nicaragüenses, muitos salvadorenhos, que estão vivendo outro processo muito preocupante com Bukele, por exemplo, outro maluco lá. Então, assim, essa expulsão de nicaragüenses, ela se reflete no envio de remessas. E as remessas chegaram a estar no mesmo patamar que a exportação. Remessas são pessoas que vão fora do país e enviam dinheiro para os parentes, entendeu? Então, essa economia da expulsão, que é muito macabra, né, é o que de fato mantém o regime nicaragüense. Tem muito recurso, circula muito dólar no país. Isso gera muita estabilidade, de fato. Então, é uma coisa muito doida, porque você vê certa precarização em termos de acesso, e junto com isso você tem muito dinheiro circulando, boa parte produto das remessas, que parentes que estão nos Estados Unidos, Espanha e tal, enviam dinheiro para seus familiares que estão no país. Então, é muito complexo, né? A gente falava isso, lugares onde você não tem democracia completa, mas você tem um sistema econômico bastante fortalecido, né? Isso mostra que direitos políticos e direitos econômicos não sempre estão juntos, né? Então, é muito doido isso. E o mundo trabalhista, enfim, o trabalhismo é o que mais foi afetado, né? Trabalhismo universitário, a gente viu, não sei se vocês souberam, mas em torno de 35 universidades já foram criminalizadas e fechadas, né? Mais de 3.000 ONGs foram expulsas do país, incluindo Oxfam e outras organizações que trabalham, sei lá, Academia Nicaragüense de Letras, por exemplo, foi criminalizada também. Enfim, essa ruptura do mundo social é bastante forte, ao ponto de que, enfim, é muito difícil você ter um projeto social que fuja um pouco do controle do nível nacional. É bem complexo o que pode explicar como o país chegou nesse ponto. É isso aí. Humberto, vou agradecer muito a tua presença aí conosco, foi uma maravilha te ouvir, hein? Especialmente aqui, falta 1 hora para fechar os 45 anos aí, ó. Se a gente ficasse mais 1 horinha aqui, a gente já abria. Até pega uma champanhe aí, Celso, para nós abrir à meia-noite aqui uma champanhota para soltar uns foguetórios aqui, né? Merecemos. Muito bom ter a tua presença, Humberto. Até eu vou tentar, assim que encerrar essa live aqui, eu vou tentar fazer o recortezinho só dessa parte para a gente publicar amanhã, que é o dia mesmo, né? E para valorizar bem essa data aí, que foi uma data importante, marcante, né? Na América Latina, né? E, enfim, esses dados que tu traz aí da atualidade são um pouco preocupantes, né? Mas estamos na luta aí, toda a América Latina. Acho que a gente tem que manter a luta em pé, né? Porque se a gente se entregar para o imperialismo, a gente está frito, né? O brabo é que tem alguns assuntos que saem do BBB, né? Que saem da mídia, né? Como Nicarágua. Nicarágua, na década de 80, se falava muito. Claro que a mídia é daquele jeito, né? Mas chega uma hora que a mídia nem fala mais. Como, por exemplo, estão deixando de falar da Palestina. Chega um momento assim que o assunto vai perdendo o interesse, pois e as pessoas já não querem mais nem ouvir falar, sabe? E daí não se tem mais informação nenhuma, porque não chega mais informação de lugar nenhum, né? Então é importante a gente falar sobre a América Latina, a África, que são esquecidas, né? Não, a gente tem pouquíssima informação, né? Até eu estou tentando estruturar um programa de América Latina aqui no canal. Até vou contar com o Humberto aí, com a ajuda dele, né? Ele deve conhecer outras pessoas, não só da Nicarágua, como de outros países, né? E a gente tem que estruturar um programa sobre a América Latina. Essa semana começamos um programa de África, tá, Celso? Tu nem sabe ainda, mas eu não estou sabendo. Já entrevistei o Paulo Gamba aí, lá de Angola. Vai ao ar, vai ser gravado e aí eu vou jogar no ar depois a entrevista com ele.
Mas temos que fazer programas aí de África, América Latina, né? Porque mas tem que pegar progressistas, né, cara? Porque eu já vi umas... Isso aí é sem não é qualquer um, né, cara, que... Aqui é a voz trabalhadora, Celso. Nós não vamos trazer reacionário aqui para falar, né? Por favor, né? Mas Humberto... Até porque a América Latina está tendo esse... A América Latina tem que se defender dessa expansão da ultradireita, gente. Exatamente. Essa expansão, essas narrativas que a gente está lidando, pelo amor de Deus. Eu estava pensando em trazer um angolano para falar sobre a África, mas daí quando eu vi ele falando mal dos imigrantes congoleses, não, só um pouquinho, né, cara? O cara vem falar mal dos imigrantes congoleses, dizer que os caras traficam órgão, que fazem não sei o quê. Pelo amor de Deus, né, cara? Não tem como. Mas, Humberto, agradeço muito aí mesmo a tua presença. Esperamos contar com a tua presença aqui em outras oportunidades aí para a gente aprofundar esse tema. Não só o tema da revolução, como a atualidade, né? Que é bom a gente saber aí o que está acontecendo nesses países também da América Latina, exatamente por essa falta de informações aí que a gente tem no Brasil, né? São poucos os... Tu sabe que eu botei aqui, joguei agora no YouTube para procurar aqui, Revolução Sandinista, Revolução Nicarágua, não me aparece praticamente nada, cara. Me apareceu aqui do IELA, né, que é o Instituto de Estudos Latino-Americanos da Universidade de Santa Catarina, e algumas coisas poucas, assim, nem na Brasil de Fato, na 247, aí que eu tava te falando, são assim, mas acho que isso é um reflexo também de como o país está vivendo hoje em dia esse processo, sabia? Eu estava tentando olhar quais são as estratégias que o governo lá na Nicarágua tem também para os 45 anos, e é muito lamentável o tipo de atividade, sei lá, só para ter uma ideia, né? Está se promovendo uma atividade bolsística, de boxing, sabe? Boxing, inclusive, botar mulheres a lutar boxing, com o logotipo 45 anos. É sério? Esse tipo de coisa que estou falando, assim, eu compreendo, assim, eu também quero partilhar de um discurso anti-imperialista, né, porque foi o que me marcou na infância e foi o que a gente lutou para tirar a Somoza do poder, mas é complicado quando você tem um cenário interno que, enfim, eu acho que nossa narrativa anti-imperialista tem que ser fortalecida e não pode ser um discurso vazio de aceitar qualquer modelo interno, entendeu? Que acabe com a democracia, acabe com o mundo laboral, acabe com os movimentos sociais, e tudo em nome do anti-imperialismo, sabe? Eu acho que tem uma coisa aí que nós estamos conjugando muito melhor. Acho que nós temos que valorizar cada vez mais essa narrativa anti-imperialista, porque é para construir melhores países, né? O Brasil passou por um momento bem complicado, né? Esse fascismo que o Brasil teve e tal, e as armas que o presidente Lula conseguiu combater foi a arma da democracia. Então, assim, exatamente. A gente vai ter que preservar... Exatamente. É isso. Obrigado, companheiro. Obrigado. Valeu, Humberto. Nós que agradecemos a disponibilidade aí. Brigadão. Valeu. Prazer em te conhecer. Tchau.